Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Hoje eu terei o prazer de conversar com o Leon Souza, que é o diretor de campanhas na Casa Galileia. O Leon é cientista social e é mestrando em antropologia social na Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar sobre novas narrativas cristãs e os direitos humanos. Oi, Rodrigo. Olá a todas, olá a todos que escutam esse podcast Radar Direitos Humanos. É uma alegria muito grande compartilhar com vocês um pouco das experiências, né? Não tem nenhuma pretensão de apresentar nada de grandes teorias, mas a partir das experiências que a Casa Galileia tem feito nesses últimos tempos, nos últimos meses, a Casa Galileia é uma instituição bem nova, vou contar para vocês, com públicos cristãos no Brasil, com públicos evangélicos e com públicos católicos. Vou conversar com vocês depois de um processo intenso que a gente viveu na Casa Galileia e tem vivido ainda, porque isso continua reverberando em muitos dos das eleições em 2022, né? Tudo que não só da eleição como evento, não só da eleição como marco, mas o que veio antes do processo eleitoral, o que a gente viveu ali naquele período e o que a gente tem vivido agora também pós-eleições e com um novo governo brasileiro, com novos arranjos políticos também no parlamento, enfim. Conto primeiro um pouco da Casa Galileia, né? Como o Rodrigo falou, eu sou diretor de campanhas. A Casa Galileia é uma organização nascente, é uma organização que está começando o trabalho no Brasil. Nós nascemos em 2021, a partir do trabalho de algumas pessoas do campo evangélico e do campo católico, que já atuavam em trabalhos de campanhas, de comunicação, mas também de incidência, de articulação, de mobilização política, enfim, em diferentes espaços, né? Então, nós nos juntamos, a partir de outros trabalhos que a gente tinha em organizações diversas, em trajetórias diversas, nós nos juntamos e criamos a Casa Galileia como um espaço. Qual que é a missão da Casa Galileia? Poder contribuir para alcançar, né, e acho que tem muito a ver com o podcast aqui, que é alcançar o público cristão, né, a audiência que a gente chama evangélica e católica, com narrativas de fortalecimento da democracia, de fortalecimento e de luta, né, de efetivação dos direitos humanos, de promoção da justiça socioambiental. Então, a Casa Galileia nasceu muito com esse desejo de poder fortalecer, potencializar aquilo que, historicamente, várias organizações evangélicas e católicas já fazem, que é para conversar com suas comunidades de fé, com suas igrejas, com suas paróquias, enfim, com suas dioceses, no campo, na cidade, em todas as regiões do país, sobre temáticas que estão cada vez mais latentes. Então, a gente nasceu... Como é que a gente conversa, de fato, com evangélicos, com católicos, sobre direitos humanos? Como é que a gente conversa com esse povo sobre a Amazônia, sobre Cerrado, sobre povos indígenas, sobre povos tradicionais? E aí não é essa pergunta de como que a gente conversa, não é tanto de por que isso não acontece, assim, porque isso já acontece, mas acho que a gente tem possibilidade cada vez mais de melhorar essa forma de comunicar, né? E aqui eu estou falando de comunicação especialmente no âmbito de campanhas. Então, como é que a gente pensa campanhas como essa ferramenta, né, que a gente tem de mobilizar, e aqui mobilizar grandes massas, mas também mobilizar públicos muito específicos. Então, a gente nasceu com esse desejo: vamos repensar nossas narrativas, ou vamos qualificar as narrativas que a gente tem, né? Vamos pensar formas de ajudar também as organizações, historicamente, que já são desse campo cristão no Brasil, a
fortalecer aquilo que elas já fazem. Então, uma campanha que alguma organização faz, a gente quer contribuir, quer ajudar, a gente também tem campanhas autorais, então, como é que a gente conversa com esse público? Né? Então, a gente nasceu muito nesse sentido, e também pensando nessa possibilidade de narrativas mais acertadas, né, com esse público, que isso, na verdade, gere movimento de transformação que extrapole também as comunidades, ou seja, que isso, na verdade, seja um motor, assim, que seja um propulsor para que isso transforme a opinião pública, e transforme a opinião pública dos cristãos e das cristãs, para promover incidência, para promover advocacy, enfim, como é que tem uma pauta, por exemplo, no Congresso Nacional, não sei, digamos, o marco temporal, né, sobre as terras indígenas. Como é que a gente fala sobre isso com os católicos, católicas, com evangélicos? E como é que, ao falar sobre isso, a gente oportuniza, assim, como é que a gente ajuda para que esse público também seja impulsionador de pressão política, né, para que transforme a agenda política também sobre variados temas. Então, a gente nasceu muito com esse desejo. Então, como você falava sobre narrativas cristãs, né, e direitos humanos, a gente está muito desafiado o tempo inteiro, assim, o dia a dia na Casa Galileia é um dia a dia de trabalho de se debruçar sobre as narrativas, né, de olhar, primeiro, olhar para o campo, olhar para as nuances do campo, olhar para aquilo que é específico de públicos evangélicos, de públicos católicos, olhar para a tradição das igrejas e perceber o que já tem de narrativa que a gente também pode aproveitar e monitorar também, né? Ou seja, que elementos novos vão aparecendo sempre nesse contexto que a gente não pode deixar de lado. Então, é um trabalho, a gente tem, é isso que eu dizia, assim, a gente está imerso o tempo inteiro na Casa Galileia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente termina o trabalho no dia a dia, a se debruçar sobre narrativas, ou seja, o que a gente precisa comunicar quando a gente quer comunicar com públicos católicos, evangélicos, especialmente para essas três pautas que cabe tudo, né? Direitos humanos, democracia, justiça socioambiental, povos comunidades tradicionais, enfim. Então, a gente tem se debruçado muito sobre essa estratégia de pensar nessa comunicação com esses públicos. E aí todo mundo pode perguntar assim, mas por que, e a gente já teve alguns momentos assim, mas por que vocês estão falando com públicos católicos e evangélicos, enfim, por que vocês não falam com todos, né, com todos os públicos religiosos, de outras religiões também? Enfim, a gente não é que a gente não conversa, assim, mas as organizações nascem, os grupos nascem, as associações nascem também com propósitos, né? E no caso do Brasil, isso estava muito latente, especialmente, de novo, no período eleitoral. Esse público cristão tem um peso, claro, né? A gente não sabe como é que vai chegar agora os dados do censo, né? Mas o público cristão, católico e evangélico no Brasil, primeiro tem uma dimensão quantitativa, né? Assim, pelo menos o que a gente monitora, assim, pode ser que tenha ali um deslocamento, né, um crescimento do público evangélico, pode ser, não sei, a gente não sabe como é que vai ser isso, um deslocamento maior, uma diminuição dos católicos, não sabemos, mas é um público que tem um peso, assim, ou seja, as experiências religiosas cristãs, elas são, ela tem um peso, assim, quantitativo, porque boa parte da população, pelo menos se diz, né, cristã, católica, evangélica, enfim, e isso acaba reverberando, assim, todas as dimensões, mesmo aquelas pessoas que se dizem cristãs e que não experimentam essa institucionalidade religiosa nas igrejas, nas paróquias, enfim, nas comunidades, ainda assim tem uma educação cristã, tem hábitos, né, assim, de que nós somos majoritariamente, assim, não vou falar todos, mas majoritariamente no Brasil nós somos educados, né, nas famílias, nas escolas, nas igrejas, com a vizinhança, assim, a gente foi educado com todo esse peso também, dessa educação, dessa moral, enfim, seja lá como a gente queira chamar, cristã, né, seja católica, seja evangélica. Então, a gente quer falar com esses públicos pensando justamente no peso quantitativo, mas também qualitativo, que católicos e evangélicos têm na possibilidade de
de definir rumos políticos, enfim, para o país, né? Então, a gente quer conversar com esses públicos sabendo que católicos evangélicos podem contribuir de forma muito mais comprometida com a construção da democracia, do bem comum, dos direitos humanos, né? E aí eu digo isso para falar assim, não dá também para a gente olhar para católicos e evangélicos como se fosse um bloco só, né? A gente viu isso muito no período eleitoral, especialmente com públicos evangélicos, então todo mundo aqui se lembra, no período eleitoral, quando o noticiário passava, né, Lula vai falar com os evangélicos, Bolsonaro tem apoio dos evangélicos, né, enfim, isso foi de uma forma mais perceptível, mais noticiada para o campo evangélico, então essa briga, né, esse puxa-corda de um lado e do outro com públicos evangélicos, mas de uma certa forma também, em alguns momentos, acontece com católicos, assim, de colocar todos, né, num único bojo, e a gente se debruça aqui a olhar para a diversidade desse campo, assim, ou para as diferentes maneiras de experimentar a fé, a tradição evangélica, a tradição católica, enfim, porque não dá para colocar todo mundo no mesmo bojo, né? Ou seja, você tem experiências muito diferentes. Exato, exato. É importante perceber que há uma diversidade de compreensão de mundo, mesmo naquilo que muitas vezes se denomina como bloco evangélico, como a perspectiva católica. E partindo dessa premissa de que há uma diversidade, então, né, como é que nós poderíamos identificar essas novas narrativas para o contexto do mundo cristão, né, com as suas próprias peculiaridades, singularidades e mesmo com as suas idiosincrasias? Então, a pergunta seria: como é que nós podemos, nesse cenário político de fascismo e de violência, muitas vezes institucionalizada mesmo, como é que nós identificamos essas narrativas excludentes, racistas, em face de novas narrativas para as igrejas cristãs? Eu acho que isso é bem interessante, porque primeiro tem uma coisa que eu acho que é um equívoco muito grande, assim, de alguns analistas, enfim, que às vezes, especialmente o campo evangélico, deslocam ele do contexto dos outros grupos sociais, né? Assim, desloca como se eles fossem um grupo à parte, assim, tem suas peculiaridades, enfim, mas a gente percebe assim como se vou dar um exemplo, assim, em algum momento a gente percebia fazendo monitoramento que tinha algumas análises que diziam, os evangélicos estão mais propensos a partidos assim. Mas também, em determinado momento, quando a gente olhava para a fotografia social naquele momento, de intenções de votos, enfim, a sociedade também estava no mesmo caminho. Digo, a sociedade, assim, os outros grupos, se você olhar mulheres, regiões do país, então, tinha diferenças, claro, mas tinha um certo, não sei assim se é a palavra, mas assim, tinha um certo apego, assim, a olhar para os evangélicos, que, claro, era super importante, tinha um peso muito importante naquele momento, mas deslocava eles do conjunto da sociedade, né? E aí, eu acho que a tua pergunta sobre novas narrativas, e inclusive tem um movimento que nós somos parceiros, inclusive, que é o Novas Narrativas Evangélicas, né? A Casa Galeria também tem acompanhado um pouco desse movimento Novas Narrativas Evangélicas, e esse desejo, assim, de talvez, primeiro, mostrar primeiro essa diversidade, ou seja, e fazer um contraponto a esses movimentos fundamentalistas, né? Porque quando o que chega especialmente no senso comum essa, de novo, assim, essa fotografia de figuras extremamente violentas, né? Do Silas Malafaia, enfim, de toda aquela, né, dessa gente, e não se olha para experiências que têm sido forjadas no campo religioso, especialmente no campo evangélico, que já estão dando conta de outras dimensões, né? Então, essas narrativas, por exemplo, passam pela questão de gênero, dos direitos das mulheres, das questões socioambientais, da questão do direito à cidade, enfim. Então, são experiências que têm sido forjadas e que fazem não só mudar as estruturas, né, assim, das igrejas, da institucionalidade, enfim, mas fazem também mudar eu acho que aí tem dois movimentos que essas narrativas, essas novas narrativas cristãs, assim, possibilitam.
Uma é mudar o que existe dentro das instituições, assim, ou seja, mudar também essa hegemonia dessas figuras, como eu dizia, né, do Silas Malafaia, da Damares, enfim, de tanta gente, mudar essa hegemonia, e ao mesmo tempo também muda o olhar que parte da sociedade civil e parte, por exemplo, de movimentos progressistas tem sobre o campo cristão. Porque aí tem um outro desafio, Rodrigo, que é o olhar também e como a sociedade civil e uma parte da esquerda, não sei se a gente chama de esquerda, mas desse campo que a gente diz progressista, tem sobre os cristãos. Porque também enxergam como bloco único, né? Essa coisa monolítica. Então, todos os cristãos são alienados, né? Enfim, todo mundo escuta o pastor X, todo mundo escuta o padre X, enfim. Eu acho que essas novas narrativas, elas vão contribuir nos próximos tempos para mudar estruturas institucionais das igrejas e também mudar essa concepção que se tem de que todos os cristãos são alienados. E aí acho que a gente tem uma capacidade, não sei, assim, talvez tenha uma geração também mais nova da sociedade civil, da esquerda, não sei, do campo progressista como um todo, que não conhece a história de figuras importantíssimas das nossas igrejas. Importantíssimas, assim. Eu vou falar do campo católico, por exemplo, né? Do Helder Câmara, Irmã Dorothy, enfim, tanta gente que contribuiu para processos assim, fundamentais da democracia, de superação da pobreza, de luta contra a injustiça. Então, e ao mesmo tempo também do campo evangélico, assim, tanta gente que sempre teve na linha de frente, né, contra a ditadura, contra a violência, promovendo incidência, fazendo políticas públicas. Então, a nossa percepção, às vezes, é de que falta essa memória histórica, né, para a história brasileira, que contribuíram para avanços democráticos e da agenda de direitos humanos no Brasil. Se a gente vai para a atualidade, assim, Marina Silva, né, assim, ministra do Meio Ambiente, evangélica, que não está numa igreja, no caso da Marina, assim como a gente às vezes costuma, essa divisão, né, que a gente tem assim, das igrejas históricas, enfim, não está, a experiência dela evangélica é num outro campo, mas tem sua trajetória, enfim, mobiliza para essa luta política. Então, acho que essas novas narrativas, assim, a gente está muito debruçado sobre isso e querendo contribuir cada vez mais sobre isso, que é de fortalecer essas novas narrativas para que elas ajudem a transformar suas estruturas, porque a experiência de fé é importante para as pessoas, é importante para as pessoas, é importante para mim, assim, quem me forjou para a Igreja Católica, né, assim, com todas as contradições que tem, como tem várias outras instituições, né, e ao mesmo tempo mudar essa percepção de alguma parte da sociedade civil para que as experiências religiosas vão jogar tudo fora, assim, porque esse povo é tudo alienado. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito a contribuir, digo, a gente, católicos, católicas, evangélicos, para movimentar, assim, a partir da nossa fé, essa luta por justiça, por direitos humanos, enfim. Leon, e quando falamos de cooperação, como é que nós podemos, enquanto sociedade civil, enquanto indivíduos engajados, pessoas comprometidas com o avanço dos direitos humanos, quer numa perspectiva individual, não é? Ou mesmo na perspectiva da coletividade, né? Como é que a gente pode cooperar para fortalecer esses movimentos e essas novas narrativas e novas experiências da fé? Eu acho que essa coisa da cooperação me faz pensar muito nas alianças, assim, né? Acho que essa coisa da cooperação tem a ver com quem que a gente tece alianças, ou seja, com quem que a gente vai estar junto. E aí tem um pouco a ver do que eu falava agora, assim, a gente precisa, primeiro, se encontrar dentro das nossas comunidades de fé com aqueles que estão fazendo também, né? A gente teve uma experiência fantástica agora na Casa Galileia, que foi de reunir lideranças católicas e evangélicas da Amazônia brasileira para um evento que a gente chamou de Tapiri. E a gente, a partir desse evento, que foi em Manaus, em novembro do ano passado, a gente criou uma rede, que chama Rede Ecoprofética em Defesa da Amazônia, REDA. E aí, Rodrigo, foi muito interessante porque, primeiro, a Amazônia é um mundo, né, assim, é uma coisa gigantesca. E se a gente replicar essa experiência, talvez, em outros lugares do Brasil, mesmo em
em escalas menores, assim, se eu replicar isso talvez dentro de Brasília, se eu replicar isso dentro, não sei, de uma cidade do Pantanal, não sei, isso também pode ser visível, que é muita gente está nas suas comunidades de fé achando que está sozinha, assim, fazendo luta em defesa dos direitos humanos, lutando pela preservação e proteção da Amazônia e dos povos indígenas, e achando que está sozinho. Assim, eu digo isso porque a gente reuniu essas 25 lideranças católicas e evangélicas da Amazônia, e a gente percebeu que as pessoas ficaram... a gente tinha uma ideia assim, de um evento com uma programação, com uma perspectiva, querendo alcançar um resultado, mas o que foi mais importante, assim, as pessoas se viram e se reconheceram num movimento, assim, né? Uma senhora lá do Xingu, lá de Altamira, que é da Igreja Assembleia de Deus e que luta contra Belo Monte, assim, que é de movimentos sociais, do movimento Xingu Vive para Sempre. Ou seja, a sua experiência de fé, a sua experiência no movimento social, ela pela primeira vez, ela disse para a gente, é a primeira vez que eu encontro outras pessoas também de experiências de fé evangélica, que está lá em Belém, na periferia de Belém, fazendo uma outra coisa, né? Então, primeiro, acho que a gente pode muito ainda, assim, colocar essas pessoas para se encontrarem e fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas e que a experiência de fé, na verdade, é um motor, assim. Então, acho que essa coisa, seja no campo evangélico ou no campo católico, que estão atuando, né, pela promoção da democracia, dos direitos humanos, e aí tem as organizações grandes, nacionais, pequenas, uma comunidade que está fazendo muita coisa. Então, tecer essas alianças em diferentes escalas, né, em diferentes níveis, assim, nacionalmente, né, nos estados, municípios, ou seja, é importante. E a outra coisa, e é quase que um apelo, assim, né, que eu queria fazer também, que a sociedade civil, assim, e aí é todo mundo, assim, tanto do nosso lado, que eu digo, assim, desse campo que trabalha com públicos cristãos, com públicos católicos e evangélicos, mas também a sociedade civil que trabalha com democracia, com direitos humanos, que as ONGs, né, enfim, que as associações também tenham essa disponibilidade para fazer alianças com essas pessoas, com esses grupos que foram forjados a partir da sua espiritualidade, a partir da sua fé, né? Isso jamais é menor, assim, jamais é menor, porque é isso que eu dizia, assim, tem uma certa arrogância, né, de achar que quem tem uma certa arrogância de achar que é menor a experiência de quem está num campo de fé, numa organização de fé, seja católica, evangélica, seja, eles não sei, assim, não podem contribuir muito, né, assim, são pessoas que estão ali, meio, como eu dizia, alienadas, né, a religião ainda prende muito. Pelo contrário, assim, né, acho que a minha experiência, a experiência das pessoas que estão na Casa Galileia com diferentes trajetórias nas igrejas, é o que nos permite hoje, assim, e sempre nos permitiu, na verdade, ao longo das nossas vidas, atuar de forma muito qualificada nesses espaços. Então, eu acho que essa coisa da cooperação, e aí, por isso que eu falava que é um apelo, assim, para que a sociedade civil também tenha um olhar muito mais de reconhecimento dessas experiências, né? Não é para mim aqui não é de tolerância, assim, é de reconhecimento de que as trajetórias de pessoas católicas e evangélicas que querem contribuir são importantes. E, ao mesmo tempo, nessa coisa das alianças, da gente também não esquecer que a gente precisa conversar com aqueles que ainda não estão nesse nosso campo. Ou seja, aqui eu estou dizendo das alianças com gente que já é, para usar uma palavra cristã, também convertida, né? Como é que a gente vai? E eu acho que é um desafio, acho que eu não tenho resposta. A gente tem buscado isso através das campanhas que a gente tem feito. Ou seja, como é que a gente, não sei também se a palavra é conversão, para não parecer uma coisa pesada, né? Mas assim, como é que a gente amplia essa rede de alianças para pessoas que talvez não tenham essa experiência que a gente teve majoritariamente no campo religioso, mais vinculado a movimentos progressistas, enfim, mas que são defensores dos direitos humanos, que querem promover e fortalecer a democracia, que querem a proteção socioambiental, né? Então, o desafio, e eu de fato não tenho resposta, é como é que a gente amplia, né? Como é que a gente também, e aí talvez movimentos, né, religiosos, enfim, dos grupos, das associações que a gente tem,
como é que a gente reinventa as nossas narrativas para fazer com que mais gente também chegue. Aí eu acho que tem um desafio que é como é que a gente conversa e como é que a gente amplia essas alianças com as mulheres, né? Como é que a gente, e aí eu estou dizendo das mulheres, das nossas comunidades, enfim, como é que a gente amplia essas alianças com as juventudes, né? Como é que a gente amplia com a comunidade LGBTQIA+, com o povo preto, com os, enfim, e estou dizendo de gente que está nas comunidades, né? Que é parte das nossas comunidades, enfim. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem, né? Porque eu acho que esses sujeitos que eu dizia agora, que estão dentro das nossas comunidades, as mulheres, as juventudes, LGBTQIA+, os pretos, as pretas, enfim, tanta gente também tem forçado as comunidades de fé, as lideranças, as nossas organizações, as nossas institucionalidades organizacionais a mudar o discurso, a mudar a narrativa, a mudar a forma, a mudar as relações. Então, acho que não esquecer que essas alianças também precisam se dar no âmbito das nossas comunidades. Leon, e para nós concluirmos esse nosso bate-papo, tu podes nos apontar, quem sabe, 2 ou 3 ações um pouco mais concretas, um pouco mais objetivas, que nós poderíamos esperar das instituições e das organizações religiosas em uma perspectiva institucional? Que tipo de ações nós poderíamos demandar, não é, que as nossas instituições religiosas pudessem implementar na sua estrutura eclesiástica, na sua estrutura hierárquica, que de fato pudessem avançar e promover a proteção dos direitos humanos nessa perspectiva? Rodrigo, vamos ver se eu consigo pensar em 2. Uma está na minha cabeça e eu queria compartilhar, porque eu acho que a gente está num momento de esperança no Brasil, que é um momento de renovação, né, e de um novo governo que tem não vou dizer um olhar, assim, acho que o governo, pelo menos institucionalmente, nesse primeiro tempo, a gente tem visto um deslocamento completo do que a gente viveu nos últimos anos para a agenda dos direitos humanos, né? E nesse sentido, eu acho que as organizações, as instituições religiosas, católicas, evangélicas, enfim, as comunidades têm um papel muito importante de fazer o acompanhamento político, uma incidência política comprometida, políticas públicas, fazer proposição. E aí eu retomo de novo o que eu dizia no início, porque as nossas experiências também podem contribuir para as novas narrativas políticas também, né? É claro que a gente sabe também da violência, das contradições desses espaços institucionais religiosos, e como que isso entra em choque com a dimensão da liberdade, né, da pluralidade, às vezes, do conjunto da sociedade, que é daquilo que a gente luta também. Então, acho que a gente tem um desafio, mas é também um convite, concretamente, assim, nossas organizações cristãs, religiosas, a gente precisa ocupar os espaços que a gente vai ter a partir de agora, de forma mais orgânica, enfim, porque isso foi destruído nos últimos anos. A gente pode ocupar isso para construir políticas públicas que sejam responsáveis, que sejam democráticas, que sejam plurais. Então, e eu acho que o outro, ligado a esse mesmo convite, de ocupar esses espaços, de fazer incidência, né, assim, de construir essas alianças no âmbito político com outras organizações que não são religiosas, de fazer incidência nesse espaço do executivo, do legislativo, do judiciário, enfim, eu acho que é reinventar também essa forma, né, de fazer incidência. A gente teve experiências fantásticas no Brasil, em momentos anteriores, também em momentos com governos que a gente chama de progressistas, enfim, do próprio Partido dos Trabalhadores. A gente teve experiências fantásticas de controle social, de efetivação de políticas públicas, de orçamento participativo. Eu acho que isso precisa continuar, mas agora a gente precisa perguntar assim, o que mais? Assim, o que a gente também acrescenta, né, nessa metodologia, nesse jeito de fazer política que a gente chama de participativa, enfim, que outras novidades a gente também acumulou ao longo desse tempo e que a gente pode contribuir. E aí eu acho que o outro, são 3 propostas, assim, né?
tentando linká-las numa mesma, que é a incidência, trazer novidades para a arena da efetivação de políticas públicas, enfim. E eu acho que o outro é como é que a gente faz isso sem deixar de escutar e sem deixar de reconhecer e de colocar no debate político. E eu estou dizendo colocar no debate político assim, não é eu ir na comunidade, escutar a pessoa e trazer, não. Como é que a gente traz o povo das nossas bases, das nossas comunidades de fé, do campo, da cidade, da Amazônia, da floresta, enfim, do cerrado, como é que a gente faz com que esse povo também participe? Tem um desafio hoje, enfim, não sei, não é só de hoje, assim, o desafio é como é que a gente não fique só falando por eles, né? Como é que a gente traz essa gente para ser parte, ou seja, é preciso colocar nas mesas políticas, na arena política, essas vozes, assim, para não ficar só uma coisa de mediação, né? Claro que a gente tem esse papel de mediar, de ir lá na comunidade, de animar, de facilitar, de articular, mas o desafio acho que está colocado em nossas comunidades e instituições, de organizações cristãs, religiosas, tem essa graça, que eu acho que é de estar presente em lugares onde o Estado não está presente e onde muitas outras organizações não estão presentes. E por isso a gente vê, a gente se compadece, a gente acolhe, a gente escuta, a gente sabe o que é. Então, como é que a gente traz essa gente, assim, como é que a gente traz as mulheres, como é que a gente traz os indígenas, como é que a gente traz a população LGBTQIA+, como é que a gente traz o povo preto para as mesas de proposição de políticas públicas para os próximos anos. Acho que a gente vai viver um tempo de esperança agora mesmo, de construir, e eu espero que a gente construa isso de forma comprometida, de forma que não negue as nossas experiências, mas que a gente construa sempre com a participação desse povo, e que não seja uma participação simbólica, né, como eu disse, assim, que não seja, vamos lá escutar e vamos trazer uma carta, vamos trazer esse povo, porque é preciso ter essa relação direta também com quem faz política, com quem faz a política institucional, com quem planeja leis, com quem efetiva leis, com o povo, é preciso olhar para o povo. Então, acho que tem aí 3 desafios ligados. Leon, muitíssimo obrigado pela participação conosco, por essas provocações para a ação. É extremamente importante que nós possamos reconhecer o nosso papel social, a nossa dívida, vamos chamar assim, em relação à promoção dos direitos humanos. Qualquer pessoa, todos nós, somos chamadas a nos engajar nesse projeto de promoção, de avanço e de transformação dos direitos humanos em uma realidade para todas as pessoas. E em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te agradeço pela participação e com este agradecimento eu te devolvo a palavra para as suas considerações finais. Obrigado, Rodrigo, obrigado também a todo mundo que escutou esse tempinho de conversa. É uma alegria e, repito, assim, a gente tem um desafio imenso pela frente, que é de efetivar e de garantir a vida, né, os direitos humanos. É sempre aquilo que a gente olha para garantir a vida em abundância, em plenitude para todas as pessoas, né? Enfim, e garantir também, na garantia dos direitos humanos, garantir a vida também para os seres com quem a gente compartilha essa terra, os seres não humanos, nessa casa comum, dedicada, empenhada nisso, e a gente conta muito com vocês. E é isso, obrigado também pela oportunidade, muito bom falar com vocês. Então, mais uma vez, te agradeço e teremos sempre a oportunidade de dialogar sobre os direitos humanos para todas as pessoas. Eu sou o Rodrigo Spiuca e conversei com o Leon Souza, que é diretor de campanhas na Casa Galileia. Desejo que vocês fiquem bem e nos encontraremos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast,
e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.